Torcida Os Diabos Vermelhos encena ritual satânico. Durante uma partida da segunda divisão da Bundesliga, a torcida exibiu um mosaico que gerou debates acalorados nas redes sociais. Aqui a gente tem um vídeo, ó. Pastor, agora só a gente aqui, o senhor pode deitar nessa explicação, porque isso aí me deixa revoltado. O pessoal está falando aqui nos comentários que esses são os diabos vermelhos da Alemanha. Mas, pastor, o que me revolta não é o fato disso existir, mas é o fato de realmente estar tão impregnado na cultura de vários países que as pessoas tratam isso como normalidade. Tipo assim, cara, essa é só uma torcida organizada que eles brincam aí com a imagem de Satanás. Aqui nos Estados Unidos tem os shows, né, que os pop stars, os astros do rap, colocam aí, simulam, né, um portal do inferno, e aí começa a sair demônio. Mas é só um show, então é só uma torcida de futebol, é só um espetáculo de carnaval, e tudo usando Satanás ou debochando da imagem de Cristo, pastor. Isso, tem vários elementos aí, várias perspectivas que nós podemos utilizar para abordar essa questão. Eu acho que você tem razão. Mais do que discutir se eles poderiam ou não fazer isso, e claramente eles poderiam expressar o seu viés satanista, seja no futebol ou em qualquer manifestação cultural, esportiva, eles têm o direito de fazer isso, inclusive só fazem isso porque é num país de matriz cristã, em que a verdadeira tolerância existe, só há tolerância genuína em países de matriz cristã. Nos outros países não há nem de perto a tolerância que existe no cristianismo. Então, não é o fato de se pode ou não fazer isso, mas o fato de estarem querendo fazer isso em uma civilização, em uma sociedade que deve ao cristianismo tudo que ela tem de bom. Os hospitais foram criados graças ao cristianismo, o cristianismo é por si só um sistema de educação, o norte da Europa era barbárie, foi educado o norte da Europa pelo cristianismo. E hoje você tem essa apostasia total, essa perda radical da fé, levando inclusive ao enaltecimento do inimigo de nossas almas, que é Lúcifer, que é Satanás. De fato, o que tem aí é uma demonstração no âmbito da cultura, da trivialização do mal, formação de valores que estão em absoluta desconexão com os valores e princípios cristãos que formaram a base da civilização ocidental, formaram a base da Alemanha, formaram a base do norte da Europa, formaram toda a civilização ocidental, que está aí a glorificação da rebelião contra Deus. Existe um intuito fortíssimo de gerar atenção, foco, propaganda para o que é contrário ao que Deus fez por meio de Jesus Cristo. É uma quase que normalização da desobediência a Deus. É uma sociedade e uma civilização fundada sobre os valores cristãos, promovendo, enaltecendo e celebrando o mal. Porque antigamente muitos aceitavam o mal, hoje o mal não é apenas aceito, ele é celebrado. Antigamente se falava sobre representação do mal, tentação, mas se falava no âmbito muito maior, mais no sentido de profundidade intelectual. Hoje em dia, além de ser uma coisa horrível, ainda é medíocre, frívola, fútil. Você tinha, por exemplo, Fausto, você tinha um Paraíso Perdido. Fausto, você tem uma tragédia ali que é escrita por Goethe, como todos sabemos, que o protagonista é Fausto. Ele faz um pacto com o diabo, em busca de conhecimento, em busca de prazer. É uma abordagem de uma questão em outro nível. Você vê que até nisso a mediocrização está tomando conta. O Paraíso Perdido, de John Milton, você tem uma abordagem dessas questões de uma forma mais intelectualizada, não
manifestação pública de imbecilidade, as pessoas cantando e gritando pelo nome de Satanás. Você tem também retratação de personagens demoníacos, como esse daí, publicamente, porque ele não faz como se faz no Paraíso Perdido. Você tem Lúcifer ali, que era como uma espécie de herói trágico. Não, se faz da pior forma que tem, para contaminar essa decadência que está havendo naquele continente e em toda a civilização ocidental. É um verdadeiro absurdo. Você vê que Tiago, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As pessoas não estão resistindo mais ao diabo, não. Estão convidando o diabo, celebrando o diabo, enaltecendo o diabo. Aqui mesmo no Rio de Janeiro teve um show daquela senhora sexagenária, Madonna, que colocou uma estrela de cabeça para baixo com símbolos satânicos, claramente satânicos, e parece que está tudo certo. Não é? Sem ter uma dimensão real das consequências disso, dessa normalização da desobediência a Deus. O apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz claramente, com todas as palavras: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É uma civilização buscando enaltecer a morte, muito mais do que física, a morte para a eternidade, a morte espiritual. Antes fosse, vamos falar da Divina Comédia, as figuras demoníacas da Divina Comédia, você tem um enaltecimento, pelo menos literário, e não essa brutalidade, coisa horrível. Não quer ser cristão, não, mas pelo menos não seja tão rudimentar, uma manifestação de imbecilidade coletiva, ou mesmo na cultura popular. Para os que não gostam dos clássicos, você tem o Exorcista, aquele filme, O Exorcista, que aborda a possessão demoníaca, populariza o medo do oculto, né, trivializa a luta contra o mal, e isso aí se encontra aqui, nessas manifestações futebolísticas, o seu aspecto mais rudimentar. Tem na banda também, tem nas músicas, aquele Black Sabbath, que são letras demoníacas. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? A ação do inimigo de nossas almas tem se feito antes de maneira mais sofisticada e chegou hoje ao ponto mais gritante, a massificação, a publicização do demônio, do Satanás, seja por essa manifestação do futebol, seja, por exemplo, aquele show daquela senhora sexagenária e os artistas comemorando como se aquilo fosse uma grande coisa, enaltecer Satanás, que é o oposto de Jesus de Nazaré, que foi aquele que construiu, pelos seus princípios, pelos princípios ensinados no cristianismo, a mais bela, mais próspera, mais importante civilização. E é por isso que no cristianismo foi que promoveu a ciência. Existe ciência moderna fora de país de matriz cristão? Não existe. Só em país de matriz cristã existe a ciência moderna. Por exemplo, hospitais só existe aqui. Você tem educação, só existe aqui. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Agora fica um bocado de gente aí, desinteligente, comemorando, pulando ao ritmo de uma música repetitiva, enaltecendo aquele que é o inimigo das nossas almas e quer promover a destruição da humanidade. E nós temos que nos posicionar. O cristão tem de se posicionar, sim. É um mandamento das Escrituras, faz parte da nossa teologia pública, faz parte da nossa apologética cultural. Nós dizermos que o cristianismo é a melhor, a verdadeira visão de mundo que existe, já construída na história da humanidade. Na primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem: santifique o seu e seu coração, e esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Nós temos nas estruturas do cristianismo, nós temos na igreja e na família sólida a possibilidade de reverter tudo isso. Agora precisamos de famílias fortes, homens fortes, porque os homens hoje estão todos efeminados. Qualquer coisinha é muita coisa, parece uma casquinha de ovo. O homem tem que voltar a ser homem, construir a sua família sólida, porque famílias sólidas formam igrejas sólidas. Igrejas sólidas formam sociedades sólidas, que vão, de fato, defender os valores que valem a pena. Agora, se abrirmos mão do que é verdadeiro, se nós deixarmos que os homens fiquem enfraquecidos, parece, hoje, você vê rapaz de 25, 26 anos, parece um menino de 14 anos. Você conversa com um rapaz hoje de 22, 23 anos, qual é o objetivo dele? Comprar um apartamento que não tem nem parede, tem até um nome para isso, um apartamento pequenininho, que não tem nem parede e não quer fazer família, não. Quer morar sozinho lá com um gato castrado. O coitado do gato, que não tem nada a ver com isso, ainda vão castrar o gato. Então, é isso. O que é que nós vamos ter como consequência disso tudo? Vamos ter o quê? Gente frágil, homens frágeis.
Você pegue, professora Lili, as visões de mundo não cristãs estão rindo dessa bagunça. Foi que o muçulmano vai fazer um negócio desse? Lá China, o comunismo vai fazer isso? Você tem uma munganga dessa, não sei se a senhora sabe o que é munganga, é um termo muito importante aqui do Nordeste. Tem uma munganga dessa aqui na Alemanha. Vê se uma coisa dessa vai acontecer na China, a coisa dessa vai acontecer na Rússia, nos países muçulmanos, um bocado de homem enfraquecido, tudo imbecilizado, como uma massa manipulada para enaltecer aquele que vai destruí-los, que é o inimigo de nossas almas, Satanás. É um horror. Cabe à igreja e às famílias se fortalecerem. A coisa mais triste que existe na face da terra é um crente frouxo. É um horror. O crente frouxo chegou ao fundo do poço. Até naquele comentário que eu fiz lá, né? Fundo do poço não. O crente frouxo foi ao fundo do poço e descobriu que tinha um calabouço. E entrou no calabouço. Está mais baixo do que o fundo do poço, o crente frouxo. Porque cabe a ele defender os valores que fazem com que a família... Olha, o casamento como um intuito monogâmico e para a vida toda é uma contribuição do cristianismo. Com certeza. Uma família sólida é. Outra coisa, hoje os homens estão tão assim que não querem mais nem ter filho. É como não se eu disse, né? Morando num apartamento sem parede com o gato castrado. E o coitado do gato, professora Lili? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você leva um animal, você leva um cachorro para ficar com cara de mal para o veterinário, a senhora preste bem. A senhora leva um cachorro para ficar com cara de mal para o veterinário, você diz ao veterinário assim, olha, doutor, eu quero que o senhor corte as orelhas do meu cachorro e corte o rabo do cachorro. Aí o veterinário diz, não, isso é uma maldade muito grande, nós não fazemos mais isso porque a sociedade dos veterinários não permite, aí você está saindo, não chega nem na porta da clínica veterinária para ir embora, o veterinário chama você de volta e diz assim, o senhor não vai castrar não, cachorro? Eu disse, agora pronto. Não fazia um minuto, não queria cortar as orelhas nem o rabo do cachorro, agora já quer cortar os documentos do cachorro? Sim. O processo de desmasculinização está horrível. O veganismo, olha, presta atenção, o veganismo é um horror. É um horror, com certeza. Né? Uma das coisas que torna o homem mais viril é comer a carne vermelha e não apenas comer. No passado, o homem caçava. O homem é que trazia o alimento para dentro de casa, a mulher preparava e ele comia aquele alimento saboreando. Agora ele está aí comendo planta. Me poupe. Vê lá, o dia que eu me envolver, eu tinha esse critério antes de conhecer o pai dos meus filhos. Eu jamais me envolveria com vegetariano, vegan, qualquer coisa do tipo, principalmente que não fosse cristão, né? Porque eu pensava assim, isso é coisa de democrata frouxo, frufru. Mas, pastor, o senhor também disse algumas outras coisas bem interessantes, né? O fato de ser coisa de gente desinteligente. E o pastor, ele tem um jeito tão elegante de ofender as pessoas que eu adoro. Aqui no programa, geralmente, a gente xinga rasgado, mas o senhor coloca um filtro, né? E também da senhora sexagenária. Adoro. Quer que eu ensine a senhora um jeito mais elegante ainda de chamar alguém de desinteligente? A senhora diz assim para a pessoa, olhe, fulano, a inteligência correu atrás de você, mas você ainda foi mais rápido. Excelente. E é isso, pastor, o senhor está certo. Não são todos que têm o poder intelectual e cognitivo para conseguir captar a mensagem de Cristo, a mensagem da liberdade, né? E que continuam promovendo aí essas simbologias satanistas, pensando que não tem nada a ver. Mas, pastor, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação, né? Te dizer que eu te vejo, então, na próxima terça-feira aqui, com mais uma bancada super qualificada. A presença do senhor é sempre fenomenal. A nossa audiência ama. O pessoal está aqui comentando sem parar, meu Deus do céu. O Jean é minha testemunha. Aqui tem comentário que não acaba. Muito obrigada por isso, pastor. Obrigada por tirar do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, né? Para começar aqui, o nosso canal é pequeno, está começando, mas o senhor está aqui nessa missão com a gente. Muito obrigada. Suas considerações finais. Muito obrigado, Eli, pelo convite reiterado. Estou aqui às terças-feiras, com muita alegria. Eu acredito que esse canal vai crescer e já é um canal muito importante. Amém. Agora terá apenas uma abrangência que gradativamente ficará maior e maior. Amém. Muito obrigado pelo trabalho que você faz. Não é fácil você fazer um programa desse por dia. Não é uma pessoa frágil, não consegue fazer isso. Tem que ter muita determinação. Então, parabéns, conta comigo. Eu
eu estava em Belo Horizonte, cheguei, daqui uns 15 dias eu vou para Belo Horizonte de novo para lançar meu próximo livro. Cidade, pastor. Hã? Na minha cidade, na minha capital. Ah, é? Pois eu vou lançar meu próximo livro primeiro lançamento do meu próximo livro é lá em Belo Horizonte. Estava até terminando aqui a correção. Já chama A Batalha pela Verdade. Uau! Igreja, família e a resistência contra a guerra cultural. Uau! Nós temos que lançar aqui no programa também, pastor. Isso, eu abordei aqui, vai sair agora, e exatamente tratando dessas questões, trazendo o que é a humanidade construída do ponto de vista intelectual e trazendo ao chamamento da igreja e da pessoa, da família. Chamamento ao posicionamento. Nós temos que nos posicionar. Amém. Posicionar. Não estamos sós. Deus está conosco. Amém. Então, para que eu não me alongue, né? Porque às vezes eu vou falando e me empolgo. Desculpa esse jeito nordestino sertanejo de ser, de falar assim, mas é o meu jeito. Viu? Então, eu agradeço mais uma vez. Aqueles que quiserem me seguir no Instagram é esse meu nome aí, Tassos Licurgo. Também vocês podem botar Tassos Licurgo lá no YouTube. E tem muita coisa lá também. Deus abençoe, conte sempre comigo, estamos juntos na luta pela verdade, na luta pela esperança. No mundo que se regozija na mentira, nós proclamamos a verdade. No mundo que zigue-zagueia na desesperança, nós trazemos a palavra da esperança em Cristo Jesus. Então, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, pastor. Tchau, tchau, até semana que vem.